mas eles tentaram ludibriar, mentir, não ser verdadeiro à comunidade, à igreja, os apóstolos e Deus. Então trouxe um pesar muito grande para a vida desse casal, por causa da mentira, a inverdade, ou a falsidade no meio desse casal. Então a Bíblia diz que eles combinaram, ó, vai ter o culto, e você vai lá ao culto, no templo, e leve essa prosperidade, essa propriedade que nós vendemos, mas nós não vamos levar tudo como Barnabé. A gente só quer ser elogiado como ele. Quem sabe os discípulos também, os apóstolos, vão trocar o nosso nome, colocar o nome dele de Barnabé, filho de exortação, né? Aquele que está sempre ali presente, um homem de Deus. Nós queremos também esse elogio. E o versículo 1, aqui do capítulo 5, diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aqui não tem problema nenhum você vender. Só que no versículo 2, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte disso. Reteve parte disso, a Bíblia diz assim, do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Nós vamos aprender muito com esta lição desse capítulo aqui. A Bíblia diz então, que no versículo 3, quando eles chegaram aos pés dos apóstolos, para colocar esse valor, não sabendo Ananias que o Espírito de Deus estava ali naquele quarto deles, ou na sala, ouvindo eles conversar, ouvindo eles combinar o que eles iam fazer. Então quando eles chegaram perto de Pedro, no versículo 3, Pedro faz uma pergunta para Ananias. Ele diz assim: Ananias, por que, Ananias? Olha, presta atenção para você ver como que ele diz aí, ó, por que, Ananias? Que Satanás encheu o seu coração. Olha que coisa, irmãos, são discípulos de Jesus. Barnabé estava com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Mas por que, Ananias, que Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro não estava lá, na hora que eles estavam conversando, na hora que eles estavam fazendo a conversa deles dentro dos seus quartos, ou na sua sala, mas o Espírito Santo testificou com Pedro. O Espírito Santo, ele mostrou para Pedro, a palavra de Deus diz que esta verdade chegou lá, e Pedro então perguntou, mas por que Satanás encheu o seu coração? O mundo espiritual, irmãos, é real. Às vezes você não está percebendo isso, você não consegue entender isso, mas quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz parte da comunidade de Deus, que você vive a verdade, quando você erra, o Espírito Santo de Deus está lá com você. Você crê nisso? Então nós vamos aprender sobre isso aqui. O pecado estava dentro da igreja. A primeira igreja que estava pegando fogo, aquele fogo do Espírito, que o povo disse que via e acontecia, sinais e maravilhas. Pedro acabara de dar vida para aquele homem lá, o coxo, né? Que olha para você ver, ressuscitando pessoas, e o negócio está acontecendo. E a Bíblia diz então que o pecado estava dentro da igreja. Esse casal veio a morrer, a Bíblia diz isso. Morreu por quê? Se fosse hoje nessas notícias aí, vai dizer assim, ó, o casal deixou de levar a oferta lá na igreja e morreu. Como é que seria isso, né? De que Ananias e Safira morreu? Por sonegar? Por quê? Mas a Bíblia vai nos dizer isso bem claro. Por que esse casal morreu? O que causou a morte deles? Porque morrer aqui vai ser com morte fulminante. Como é que é? É um infarto fulminante, uma morte instantânea. Que Deus é esse? Que igreja é essa? Talvez perguntaria dessa forma, né? Mas nós vamos aprender muito com esse texto. 100 dias de mentiras que nós estamos vivendo, fake news, 100 dias de informações que nós estamos vivendo, isso tudo traz um pesar para as nossas vidas. Mas aqui, a Bíblia diz que uma mentira levou à morte de um casal. O engano levou à morte de um casal. Porque Satanás encheu seu coração, Pedro, e você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Aí ontem eu estava vendo, irmãos, só para você entender por que eu vou falar sobre esse texto.
Alguém me mandou um link assim, Portal da Transparência. Hoje tem um Portal da Transparência no Brasil inteiro. Para tudo você tem um Portal da Transparência. Se você quiser saber quantas pessoas casaram hoje no Brasil, no civil, você vai na internet e você sabe. Se você quiser saber quantas pessoas foram sepultadas, se passou pelo cartório, você sabe, chama Portal da Transparência. Se você quiser saber quantos milhões o governo federal mandou para Minas Gerais, para outros lugares, você sabe, está lá. Agora a minha pergunta é, será se tudo isso é transparência? Então eu queria falar para você um pouquinho sobre essa transparência que Deus tem para nós. Se chama o Portal da Transparência Espiritual do Reino de Deus. E aqui está esta transparência. Nós estamos na era pós-moderna, onde tem celulares, câmeras, radares, todo lado que você for tem alguém te filmando. É nossa era na pós-modernidade. Para você entender, se essa pandemia de hoje fosse na minha época de 3, 4, 5, 6, até 10 anos, eu não saberia disso. Se teve, se aconteceu, não, porque lá não chegava isso. A informação não chegava. Mas hoje a informação chega rápida. É tempo real. Se filmar lá no Oriente Médio agora, isso chega para nós aqui talvez com 3, 4 minutos, talvez, vou dizer assim, né? Dependendo da força da internet. Então nós temos todo esse recurso hoje na pós-modernidade. Só que Ananias e Safira, eles não tinham celular na casa deles, eles não tinham um sistema de gravação na casa deles, eles não tinham nada disso, não tinha Rede Globo, não tinha ninguém. Só que no Portal da Transparência Espiritual estava na casa dele o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E haverá um dia que será a prestação de contas do povo de Deus. O mundo jaz no maligno e nós precisamos só pregar a palavra para eles. Mas a igreja de Deus, o povo de Deus, precisa saber que existe o portal da transparência espiritual. E isso nós não podemos negar. Um portal da transparência diante de nós, um dia será colocado também, e nós prestaremos contas, porque Deus disse que todas as coisas que nós fazemos nessa terra, quer seja bom ou quer seja mal, está sendo tudo escrito em um livro. E a primeira coisa que eu queria que você aprendesse com Ananias e Safira, ou com Pedro, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, é que nós não devemos tomar decisões erradas. Cuidado para não tomar decisões erradas. E principalmente sendo influenciado por pessoas. Porque há maridos que influenciam sua esposa negativamente e há também positivamente. Há esposos que influenciam sua esposa negativamente e também positivamente. Agora diz a Bíblia que quando a esposa é sábia, o lar é edificado. E nós temos que saber disso. Se tem um casal de Deus, homem e mulher de Deus, direcionado pela verdade, e a verdade liberta, são influências boas. Ou quem sabe aquele casal que chega na igreja, muitas vezes será direcionado a um discipulado, e a pessoa que o está discipulando é uma pessoa corrompida, uma pessoa que não tem caráter. E aí nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos erradas muitas vezes. E por que tomamos decisões erradas? Porque não consultamos a Bíblia, a palavra de Deus. Ou não conhecemos a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vender a propriedade. Podia estar, era dele. Fique para você, é sua. Deus não pediu nada para você. Mas a Bíblia diz que se ele quisesse ficar com ela, mas eles tomaram a decisão errada de quê? De envolver o pecado. E a hora que você toma uma decisão errada que envolve o pecado, quem está nele? Satanás. Satanás está pertinho. Aí ele vai apoderar da sua vida. Decisões erradas nos momentos de emoção. Quantas pessoas na igreja, elas aceitam Jesus no momento de emoção, passam uma semana, 2 semanas, até 1 ano. Elas estão desviadas, vivendo na bebida, nas drogas, naquilo que elas viviam antes, porque tomou uma decisão na hora que talvez nem deveria. Quantos casais não separam por tomar decisões precipitadas em horas erradas? Por momentos de ódio, raiva, sem consultar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão hoje sofrendo porque não oraram antes de tomar a decisão?
E a Bíblia vai nos direcionar a isso. Nós temos esse escape de poder conversar com Deus, de conversar com as pessoas, mas a decisão está no coração de cada um de nós. Talvez Deus não deu a gente tantas outras decisões, mas a vontade e o desejo que está no seu coração, você pode dominá-lo. Então, decisão, porque quem quer amar a sua vida e viver dias bons, refreia a sua língua. Porque quem quer amar a sua vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Vou te dar o versículo. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal, e aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem. E quem vos fará mal se fores seguidores do bem? 1 Pedro 3, 10 e 13. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Diz até que tem um texto, mas não tem, que as paredes têm ouvidos, né? Isso aí são histórias de uma mulher que trabalhava num palácio. Ela queria ouvir o que estava falando a sua liderança. Ela começou a fazer encanação aí, né, dentro dos quartos, para ouvir o que estavam dizendo lá os seus senhores, os seus líderes. Então ela foi fazendo uns lugares assim para ouvir. Então diz, as paredes têm ouvidos. Mas o que nós falamos dentro de um quarto, isso ouve nos telhados. E a Bíblia diz que porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas o que mal haverá para você se você for uma pessoa de bem? É o que Pedro diz. Pedro que falou para Ananias e Safira. Ele está falando em 1 Pedro 3,15. Então nós não podemos saber que algo mal vai acontecer para a sua vida se você é uma pessoa boa. Os magistrados estão lá para os maus, não para os bons. Precisamos aprender isso. Antes de vender uma coisa, quando eu casar, a minha vida vai ser assim. Mas quando eu arrumar um emprego, eu vou ser assim. E a pessoa vai, quando? Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser fiel ao Senhor. Quando eu, você já ouviu isso? Quando eu for curado dessa doença, eu vou voltar para a igreja, vou fazer a obra do Senhor. Gente, eu ouço isso todos os dias. Pedro e Ananias devem ter dito assim, quando a gente vender essa propriedade, Deus abençoa, vamos vender. Esse negócio está impregnado, parece até macumba. Mas o negócio está feio, está na justiça, quando sair da justiça, vou fazer. Eles cogitaram isso tudo dentro de casa, mas não fizeram nada. Quando eu sair da prisão, tem gente que fala, quando eu sair da prisão, vou servir o Senhor, vou fazer, já ouviu isso? Mas Deus está te ouvindo, querido, Deus está te ouvindo. Quando a pandemia passar, eu vou servir ao Senhor. Quando a pandemia passar, eu vou fazer. Deus está te ouvindo, lá onde você está aí. Deus ouve, Deus vê. Depois que passa, a história é outra. Sabe o que levou Pedro e Ananias e Safira a reter algo do Senhor? Se chama avareza, engano. O engano e a avareza abrem porta para Satanás agir na sua vida. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, Efésios 3, 24, 27. Lucas 12, 19, 20 vai dizer, Jesus fala que a avareza, ela gera morte, ela gera condenação. O que estava acontecendo na vida de Ananias e Safira, a avareza, ela deu lugar ao diabo. E a Bíblia diz assim, minha alma, nós temos em depósito muitos bens, o que nós vamos fazer? Construirei mais depósito? O Senhor Jesus chega e diz assim, louco, esta noite, se pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? E nesta manhã, se pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? Talvez a avareza de Ananias e Safira, o orgulho, querer ser alguém, ludibriar o Senhor, reter algo, prometer e não cumprir, tudo isso leva à morte. Então nós temos que saber, louco, esta manhã, se pedir a sua alma, o que você tem para oferecer? Não negocie, cuidado com as decisões erradas, cuidado de ganhar
aquilo que não é por honestidade. No Brasil nós temos aquela frase assim: olha, jeitinho brasileiro, dá um jeitinho brasileiro, cuidado para não tomar decisões erradas. Há pessoas que são laranjadas, por migalhas elas amarram nas pessoas por ser laranjas. E no Brasil nós vivemos isso. Jeitinho brasileiro é reter. Você não pode reter. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Ananias e Safira não pensou assim. Um casal aparentemente generoso, talvez queria só aparecer, mas eles deram lugar ao diabo. Diz a Bíblia que, por que você foi dar lugar ao diabo? Então não deis lugar ao diabo. Até que você vender, tudo bem, querido, mas o problema é justamente esse, o acordo com Satanás. A instrução que Paulo dá para nós, e Pedro também, é algo muito interessante. Você tem que dar para Deus, não é o que eu digo. Eu queria que você entendesse isso. Deus te deu tudo, o que você vai dar para Deus, não é o que eu tenho que determinar. Olha o que Paulo vai dizer, em 2ª carta aos Coríntios 9, 7. Ninguém dá por necessidade, ou por avareza, ou por orgulho, ou querer elogios, ou querer comprar Deus. Ele diz assim, segundo cada um contribua, segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama a quem dá com alegria. Eu não estou falando hoje para você ofertar nada disso. Eu queria que você aprendesse que você não pode dar lugar ao diabo e nem tomar suas decisões precipitadas. Muitas pessoas vão às igrejas, vão em alguns eventos, e aí você, naquela emoção, as pessoas, me dá o seu carro, e você dá o seu carro. E aí, querido, depois você vai chorar, porque você não deu segundo aquilo que foi proposto no seu coração. Se nós fizermos algum trabalho de construção, e aí alguém diz assim, nós precisamos de tanto, dê o tanto que propôs no seu coração. Não dê por tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso que a Bíblia diz. Será que nós estamos, se estou certo, irmãos, agradando a Deus em tudo que eu estou fazendo? Será que nós estamos agradando a Deus naquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que Deus tem nos abençoado? Não estou pedindo nada para você, não preciso pedir. Deus ama quem dá com alegria, segundo propôs o seu coração. A nossa vida agradando a Deus no dia a dia. Nós estamos na igreja, dispostos todos os dias na comunidade. Mateus 22, 21 então diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que assim possam salvar muitos. 1ª carta aos Coríntios 10, 31. Deus vai nos instruindo para não tomarmos decisões erradas, porque decisões erradas geram morte. Decisões erradas nas horas das emoções, damos lugar ao diabo. 1 Pedro 1, 4 e 8 diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto, a mais, no qual não havendo vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Olha o que Pedro está dizendo para nós. É algo que nós podemos apegar, não nas coisas desse mundo,
para louvor e glória do Senhor. É para Deus e não para nós. Pedro poderia muito ter passado a mão na cabeça de Ananias, mas ele não passou. Ele falou a verdade. Paulo falou a verdade. Faça para Deus com alegria. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui é: não faça acordo que envolva o pecado. Cuidado com as decisões erradas nas horas das emoções. Se você não tem certeza que Deus está no negócio, entra, mas também tome cuidado em fazer acordo com Satanás. Cuidado com o acordo que você faz não somente com o diabo, mas com pessoas. Cuidado com as associações, cuidado com as sociedades. Cuidado, porque isso pode te levar ao mau caminho. E a Bíblia nos dá direção. Nós fazemos tudo para a salvação de almas. Acordo em famílias, marido e mulher. O versículo 1 vai dizer isso, olha, o versículo 2, fizeram acordo. Legalidade, aliança. Talvez você casa e casa errado, porque você não pediu orientação de Deus. Aí o texto de Lucas 8,17 diz: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ananias e Safira só pecaram, só tiraram, só fizeram errado porque eles não sabiam dessa palavra. É Lucas que escreveu Atos. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. A luz tudo manifesta. Queridos, você está no seu banheiro. Essa semana eu não contei para ninguém, nem posso contar aqui a experiência que eu tive com Deus dentro do banheiro. Falei para a Fernanda e para o Nilton do Prado. A ação de Deus na minha vida dentro do banheiro. Uma oração que Deus me respondeu ali, e sentindo a presença de Deus, porque Deus está ali também. E o salmista diz: se eu subir para os céus, o Senhor está. Se eu descer, o Senhor está. Se eu for, o Senhor está. Se eu fizer, Deus está. E Lucas vai dizer isso, que nada será oculto diante de Deus que não será manifestado. Eu só quero te alertar para você não tomar decisões erradas e precipitadas. E também não fazer acordo. Pedro não perguntou, Pedro afirmou. Pedro disse assim: por que encheu Satanás o seu coração? Ele já sabia. Quem dera se nós tivéssemos isso aqui na nossa mente. Quem dera se hoje pudéssemos fazer isso aqui. Por que você fez assim? Mas Deus deixou alguém para fazer isso, o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes está apagado do nosso meio. Nós temos que voltar, buscar a essência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pedro então disse: por quê? Por que Satanás encheu o seu coração? Deixa eu dizer, sabe por que Satanás encheu o coração de Ananias? De mentira e de engano. Porque estava vazio. Havia espaço para Satanás no coração dele, porque a gente só enche o que está vazio. Então, ou você decide você encher de Deus, ou encher de outras coisas. Porque encheu Satanás o seu coração para mentir ao Espírito Santo? O que causou tudo isso aí, irmãos, foi o espaço que Ananias deu para Satanás. E não foi só Ananias, Satanás entrou também no coração da mulher. Por que vocês fizeram isso? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O Satanás está procurando a quem possa devorar. Ele está procurando algum coração para ele encher de engano, como tem enchido de muitas pessoas. Por isso nós não podemos dar lugar a Satanás. Saber que o portal da transparência existe, espiritual existe. E nós sabemos que Satanás tem todos os dias procurando alguém para derrubar. Todos os dias. Ele está te acusando todos os dias. Todos os dias ele acusa. E a Bíblia então vai dizer isso: vazio. E você escolhe encher de Deus. Mateus 15,8 diz: esse povo me adora só com os lábios, porque o seu coração está longe de mim. E Satanás gosta desse pessoal que adora só com os lábios, porque o coração está longe de Deus, e ele pode chegar e encher. Por que Satanás encheu o seu coração? Na hora da mentira, na hora de enganar, na hora de ser o laranja, na hora de comer a lentilha, muitas vezes, e deixar as coisas boas. Cuidado.
Este povo me adora. Pacto com o próprio Satanás, quando deixamos os desígnios dele entrar no nosso coração, os desejos dele. Não tem nada a ver, o que você está fazendo não tem nada a ver. Mas um dia o Senhor Jesus, ele vai voltar, e diante dele terá tudo aquilo que você está fazendo. Jeremias 17:9, para a gente entender um pouco mais do coração que é enganoso. Assim, o coração é mais enganoso que qualquer coisa, e a doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém essas riquezas injustas por meio injusto é como a perdiz, ele vai dizer, que choca os seus ovos que não pôs. Quando a metade da vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele nem sabe quem revelará ou levará. É como um tolo. O coração do homem é enganoso. Deus sonda o coração, Deus está vendo tudo isso. O homem que obtém riquezas ilícitas é como a perdiz que coloca o seu ovo, ela coloca ali alguém, ela choca o ovo de outro. Muitas pessoas estão vivendo isso, retendo o que não é seu, mas um dia você nem sabe quem vai levar isso, mas muitas vezes você está sendo destruído por causa da mentira. Qual é a diferença de ouvir a verdade, a diferença de mentir a Deus e os homens? É o que a Bíblia diz no versículo 3 e 4 aí de Atos 5. Porque mentisse o Espírito Santo, retendo parte do seu valor, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A diferença é essa de mentir aos homens. Enquanto você está mentindo ao homem, alguma coisa está escondida, a coisa está indo, está acontecendo, e você está crescendo, você está conquistando, as pessoas estão vendo seu status, mas o dia que você mentir a Deus, a diferença é mentir a Deus. Por que você mentiu ao Espírito Santo? E aqui nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Olha o que diz um certo homem, Abraham Lincoln, né? Diz assim: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Você não pode enganar a Deus nenhum tempo. Pode enganar o governo, prefeitos, vereadores, políticos. Nós podemos enganar alguns por algum tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo. Um dia a máscara será tirada. Gálatas 6:7 diz: porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, de Deus não se zomba, de Deus não pode deixar escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Isso vai ceifar. Como é que você pode livrar de tudo isso? Colocando sua vida diante de Deus. Como é que você pode livrar desse desígnio de Satanás? Como é que você pode livrar se você já está entrando nesse desejo de Satanás, você já está entrando nesse acordo com ele? Como você pode livrar? Pastor, tem jeito ainda? Talvez você está entrando já, está pensando fazer algo errado, se matar, destruir, separar, ser um laranja. Quem sabe você está pensando para ganhar algo ilícito? Tem jeito, pastor? Tem. A Bíblia vai dizer isso, que tem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com Ananias e Safira, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa entender qual é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu preciso encerrar aqui pelo nosso horário, mas nós precisamos consagrar o nosso corpo ao Senhor e não conformar. Quando Caim foi pecar, Caim foi matar o seu irmão Abel, a Bíblia diz que Deus chegou para ele dizendo: Caim, por que você está amargurado? Por que você está nervoso?
aqui, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. É uma vontade que você pode dominar quando o pecado chega. Se alguém te ofereceu algo errado, você toma esse cuidado para você não se contaminar. Você pode, ele diz, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz isso. Quantas pessoas não querem participar de uma associação porque elas sabem que aqui o portal da transparência é tranquilo, e acontecerá. O versículo 5, eu vou ler para a gente encerrar. Nós vamos cantar uma canção e orar. O resultado do engano traz morte, falta de verdade, transparência traz morte. Olha o que diz a Bíblia, versículo 5: ouvindo essas palavras, caiu Ananias e expirou-se, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A conta vai chegar, querido. Levantando-se os moços, cobriram ele o corpo e levou e fez o sepultamento. A família não foi, só os coveiros foram enterrar ele. Foi um ataque fulminante pela mentira dele. No versículo 7, 3 horas depois, a mulher dele, que estava preocupada com ele, aquele dia que ela não foi ao culto, ela diz: olha, eu não vou ao culto hoje, meu marido, estou cansada. E você então leva a oferta lá, você vai lá no culto e oferta e tudo mais. O marido foi para a igreja, demorou. A Bíblia diz que 3 horas depois, ela sentiu que o marido não voltava para casa. Ela, preocupada, foi lá na igreja. Eu não vou ter tempo de contar para você toda a história aqui, para você entender mais. Mas ela chegou lá e contou a história para o pastor. Ela encontrou com o pastor Pedro e falou: pastor Pedro, meu marido veio para a igreja, graças a Deus nós vendemos aquela propriedade, o senhor ajudou a gente a orar para a gente vender, parece que o negócio estava preso, macumbado, e Deus abençoou, nós vendemos. Meu marido veio para a igreja a glorificar o Senhor e trazer a oferta, que graças a Deus nós conseguimos, mas ele sumiu, ele não voltou para casa. Eu não sei se ela era muito ciumenta. Eu não vim à igreja porque eu estava muito cansada, e acabou que agora o senhor viu meu marido? Vi, ele esteve aqui sim. Oh, que bom que você vendeu a propriedade. Vendi mesmo. Foi. Você vendeu por tanto, né? Sim, foi por tanto. Ela teve a oportunidade de não cair na mesma lábia de Satanás. Ela teve a oportunidade de não ser conivente ao erro com seu marido, de quebrar talvez até aquele acordo que ela havia feito, da mentira. Mas ela entrou na mesma fonte do marido. E aí no versículo 7 diz: 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu com ele. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Até aqui ela podia ter saído fora da morte, da condenação, mas ela quis levar à frente o pecado. Então não leve à frente aquilo que envolve o pecado na sua vida. E ela então respondeu: sim, portanto. Ela teve a decisão. Tornou-se-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os que levaram o seu marido, sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante, ela também caiu morta. Só dizer para você tem a oportunidade nessa noite de cortar o vínculo com Satanás, de cortar o vínculo com o pecado, de cortar o vínculo com os erros que você está vivendo. E o Espírito Santo está aí para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ela morreu, ele morreu, porque mentiram ao Senhor Deus. E você tem a oportunidade hoje de consertar a sua vida. Se você assim quer fazer, faça direito. O Satanás sedutor continua seduzindo. Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar ao Senhor. Ele veio trazer vida e vida abundante. Não leve à frente um plano que envolva o pecado. Vamos cantar essa canção. Depois dessa canção a gente faz uma oração. Você está abençoado em nome de Jesus. Louve ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, está na sua casa também te convencendo.
Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Consagra a sua vida ao Senhor, as suas decisões, os acordos. Consagra a sua vida ao Senhor e não deixe nenhum plano que envolva o pecado ir à frente. O Senhor Deus disse que os céus e a terra, Ele toma os céus como testemunho. Ele diz que coloque diante de nós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Está aí a verdade, a mentira, e nós escolhemos o que nós queremos
escolhas a vida nesse dia. Escolha viver. Em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Espírito Santo de Deus está aí na sua vida, está na sua casa aí, sempre iluminando, nos levando a fazer o que é certo. O pecado jaz à porta, mas cabe a você decidir não deixá-lo entrar. Satanás está todos os dias à espreita, tentando buscar quem possa devorar, mas cabe a você não dar lugar para ele. Mas o Senhor Jesus disse que está à porta, ele bate, você decide se ele entra ou não. Satanás só pode entrar e encher aquilo que está vazio, mas o Espírito Santo de Deus também pode encher se está vazio, e você escolhe. Então nesta manhã, querido, escolha Deus para que você viva em nome de Jesus. Chame a luz que tudo manifesta, chame a verdade que dissipa a mentira, em nome de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor. Todo acordo que você fez ou está prestes a fazer com Satanás, todo acordo, aliança que você fez ou está prestes a fazer com alguém que não vem da vontade de Deus, que não é da vontade de Deus, ora ao Senhor agora e peça a Deus para quebrar em nome de Jesus isso que está gerando morte na sua vida, vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, vida conjugal, em todas as áreas da sua vida, no seu ministério. Em nome de Jesus seja quebrado, em nome de Jesus, para que você tenha vida. Então escolha viver em nome de Jesus, que o seu coração nesta manhã se enche de Deus, se enche de Deus. Aquele que veio roubar, matar e destruir, que ele seja destruído nesta hora em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família. E aquele que veio trazer vida abundante, repouse aí no seu coração, esteja na sua vida, em nome de Jesus. Nós clamamos por vida nesta manhã, nós clamamos pela verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as igrejas, Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe em nome de Jesus as nossas autoridades, em nome de Jesus, desde a maior até a menor, onde quer que esteja, que a luz do Senhor tudo manifesta, e que todo engano nas igrejas, nas famílias, no Brasil e no mundo seja dissipado pela luz que tudo manifesta em nome de Jesus. Que a câmara do Senhor está sobre as nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vá para sua casa abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, não só hoje, mas para sempre. E o poder